Olá, paz do Senhor para você que está acompanhando os nossos vídeos. Eu tinha falado no último vídeo que a gente divulgou que eu estaria falando no próximo assunto, seria a justificação. E para nós falarmos deste assunto, eu quero ler com você o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 3, o versículo 23 e 24. Está escrito assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pois bem, para nós abordarmos esse tema, a justificação, primeiro nós precisamos entender o que significa a justificação. Justificação é o ato de tornar ou considerar justo, ou ainda endireitar, tornar reto. É o ato pelo qual Deus aceita o pecador e o coloca em condição, ou coloca ele em conformidade com as leis de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, tendo como princípio para essa justificação a fé. No outro assunto nós falamos sobre a aceitação. A pessoa aceitou a Jesus Cristo, teve os seus pecados perdoados e agora ela precisa da justificação para se tornar uma pessoa reta diante de Deus. No versículo 23, o apóstolo Paulo expõe o porquê precisamos da justificação. No versículo 23 está escrito assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos da justificação porque todos nós pecamos. Alguns involuntariamente, porque já nascemos com essa natureza. A natureza adâmica torna todo homem pecador. E por isso nós precisamos da justificação, que acontece por meio da fé em Cristo Jesus. E a justificação, Paulo deixa claro no livro de Romanos, que ela não pode ser adquirida por preço algum. A justificação ela não pode ser comprada, não tem como o homem fazer uma oferta para alcançar essa justificação. Não é porque a pessoa é uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, que ela alcança a justificação. A justificação, ela é um ato que parte de Deus para com o homem, e nunca do homem para com Deus. A justificação ela acontece partindo do princípio da fé, que é gerada no homem em uma ação do Espírito Santo, e a partir daí então Deus concede a justificação para o homem por meio da graça. A graça, que é o favor imerecido. A graça, ela é uma dispensação por meio da qual Deus nos abençoou, concedendo-nos o perdão e a justificação através da fé em Cristo Jesus. A justificação, ela atende um dos princípios da reforma protestante. Ela tem um nome que é até meio difícil de falar. O nome desse princípio é sola fide, ou seja, somente pela fé, ou somente a fé. Este é um dos princípios pelos quais os reformadores iniciou este movimento, que transformou a fé no mundo todo. Levou as pessoas a entenderem que o perdão e a justificação não é por meio de obras, não pode ser adquirida, ela somente é de Deus para com o homem, e nunca do homem para com Deus. A justificação ela não acontece aonde o pecado habita. Para que haja a justificação, é preciso que haja ainda a renúncia do pecado, ou das práticas pecaminosas. A pessoa, para alcançar a justificação por meio da fé, é necessário que ela abandone o pecado e demonstre este abandono ou esta renúncia da tendência pecaminosa através do seu caráter, das suas ações, das suas atitudes no dia a dia. Um outro fator importante e interessante é que o homem jamais pode dizer: agora estou justificado, entendendo ele que está justificado. É como eu disse no início do vídeo, não tem como o homem conquistar essa justificação ou comprá-la, adquiri-la, é somente por meio da fé. E é como o fariseu fazia no templo enquanto orava. Ele se justificava diante de Deus.
Essa passagem está em Mateus. O fariseu entrou no templo para orar e ele começou a se justificar diante de Deus. E aí, se você ler essa passagem, você vai encontrar que Jesus disse que um voltou justificado e o outro voltou ainda mais condenado. O que voltou justificado é aquele que entendia que ele era um pecador, que ele estava numa situação difícil diante de Deus. A justificação ela é realizada por Deus por meio da fé em Jesus. É ainda maior do que o perdão, pois o perdão ele absolve o pecador do pecado. Mas a justificação ela faz como se o pecador nunca tivesse pecado. É como se você adquirisse uma nova identidade. É como se você tornasse uma nova pessoa diante da sociedade. Toda aquela problemática, ela é apagada, ela é extinta. Ela some, não fica marcas. O Senhor Deus concede esse milagre nas nossas vidas. E a justificação ela tem alguns princípios ou pontos mais interessantes que você pode estar lendo aí na sua casa para absorver melhor este assunto. O primeiro ponto é que nós somos justificados pela graça. Não merecemos, mas Deus amou o mundo e busca reconciliar o homem caído. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. O segundo ponto é que nós somos justificados pela fé. A justiça de Deus pela fé opera em todos os que creem. Romanos capítulo 3, versículo 22. O terceiro ponto é que nós somos justificados pelo sangue. O sangue nos aproximou de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. E o quarto ponto é que nós somos justificados por Deus. Ninguém e nada pode sustentar uma acusação contra os escolhidos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 33. E para encerrar esse nosso vídeo de hoje, eu quero deixar uma frase agora nesse final, que é todo o preço já foi pago. As leis e os profetas são testemunhas da graça. Somos justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para definir o que significa a redenção, ela é o mesmo que comprar de volta mediante o pagamento de um preço. Por isso que eu te digo que todo o preço já foi pago. O resgate já foi pago. Cabe tão somente a você decidir se aceita fazer parte dos filhos ou herdeiros da promessa através do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado, e através da justificação que vem de Deus para com o homem. Lembrando que justificar é o mesmo que declarar ou tornar justo. E Deus quer declarar você justo diante dele.